Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Sabe o que falta na igreja, irmão? É paternidade. Nós temos muitos líderes, muitos chefes, muitos donos de igreja, mas falta paternidade. Tá, e como é que eu sei que o cara é meu pai? Quando ele toca na sua intimidade e não te castra. Quando toca na sua intimidade e prepara você para reproduzir também. E como é que eu sei que esse cara é meu filho na fé? Quando ele me deixa tocar na sua intimidade. Quando você pode tocar na vida dele, no casamento dele, falar de coisas profundas, acerca de dinheiro, acerca de sexo, acerca de coisas profundas que a igreja não gosta de tocar nessas coisas. Passa. Por quê? Porque nós somos uma geração de órfãos, irmãos, de pessoas que precisam da paternidade de Deus, de homens e mulheres. Nós precisamos de... mas eu estou falando de homem, então mulher não tem negócio, porque é pai, né? Não é mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala de provisão, Ele usa a figura do homem. Ele diz: pode um pai dar uma serpente para o filho quando ele pede um pão? Pode dar um escorpião quando ele pede um peixe? Vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o pai que está no céu. Mas quando ele fala de afeto e de amor, ele usa a figura da mãe. Ele diz: pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, Senhor, porém, não te abandonarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu te amamento, eu cuido de você, porque Deus não se limita na figura de um homem ou de uma mulher. Deus está dizendo: eu uso os dois. Paternidade tem a ver com o homem, tem a ver com a mulher. Quantas pessoas na igreja sem paternidade, e às vezes acha alguém para cuidar que não é pai. Às vezes paternidade e paternalismo são coisas diferenciadas, irmãos. Paternalismo é quando você põe tudo debaixo do braço e diz: é meu. Irmão, a linguagem celestial não é meu, é nosso. Olha a oração que Jesus me ensinou: Pai, pão. Se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Não, o pecado não é meu, é nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. E eu não deveria ficar alegre quando um membro do corpo padece. Eu deveria ficar triste. Se eu sou do corpo, eu deveria ficar triste. A linguagem do céu é façamos. Quando Deus cria, Ele diz: façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus cria, Ele pluraliza. O inferno é um lugar que o manda, o céu não. O céu diz: façamos. O céu é uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Então entenda o que paternidade faz com você. Ele pluraliza a sua mente, tira você do individualismo, tira você do isolamento. Você deixa de ser só para ser um corpo, para ser membro de um corpo. Você não pode estar no corpo e ter o sentimento de posse. O teu sentimento é de pertencimento. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Aleluia. Paternidade faz isso com você. Por isso que todas as promessas de Deus para a sua vida, tudo que Jesus conquistou na cruz para você, você e eu só vamos viver na plenitude quando nós tivermos o senso de paternidade, o senso de filiação. Eu sou filho de Deus, e eu sou filho, e por isso eu sou herdeiro com Ele da mesma promessa. Aleluia. Me entenda, filho de Deus. E quer saber, tem um lugar em Deus que é só os filhos que acessam. Os evangélicos não conseguem. Os denominacionais não conseguem. Às vezes
Eu tenho que me livrar do Mevan para poder entrar num lugar no reino. Entenda o que eu estou falando. Você está ouvindo isso do pastor presidente, o pseudo fundador. Nós não temos sentimento de posse, irmã, de pertencimento. Aleluia, entenda isso. Por isso que eu vejo tantos líderes feridos, vendendo uma cura no púlpito que ainda não experimentaram. Sabe, vendendo uma cura que não experimentaram. Cara, paternidade é tudo. Eu tenho 57 anos, fiz domingo. Eu também fui um cara criado sem pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos. Eu estou falando para você com propriedade, coisas que eu experimentei. E venho experimentando cura em todos os lugares que eu falo de paternidade. Venho experimentando cura na minha casa, nos meus filhos, nos netos, na família. Até escrevi um livro, Paternidade para as Nações, porque tudo que eu vejo na Bíblia, eu vejo Deus como Pai. Tudo. Meu pai foi embora, eu era menino. Fui ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Odiei meu pai a vida inteira. Quantas noites numa esquina usando droga, com um revólver na cintura, eu dizia para meus amigos: hoje eu vou matar meu pai. E saía numa moto, eu e a turma ia nos bailes da cidade para ver se achava meu pai para matar ele. Aí eu vi ele num baile uma vez, eu digo: vou lá matar ele. Um amigo meu dizia, um amigo meu, drogado, pegou no meu rosto assim: ô Mino, me chamava de Mino. Cara, pensa bem, ele é teu pai. Eu digo: vou matar ele, vou dar um tiro na cabeça dele. Aí chegava perto dele, abraçava, beijava, chorava. Por quê? Porque eu não queria, não tinha ódio, eu tinha amor. Mas como não entendia a paternidade. Pastor, você foi curado depois de crente? Não, depois de ser pastor. Depois de ser pastor presidente do Mevan. Num retiro para casais, em 2002, um casal que foi ministrar no retiro disse: a gente pode orar por você? Eu digo: pode. Contei essa história hoje lá na mesa do Carlos. Por isso que Deus mudou a minha mensagem hoje de manhã. Eu senti o ambiente propício para falar de paternidade. É a mensagem da minha vida, é a mensagem da minha casa, que curou a nossa vida e curou a nossa casa. Sobrenatural foi, irmãos. 2002, aquelas pessoas começaram a orar por mim, eu caí chorando no chão. Não, eu não fiquei endemoniado, não. Eu simplesmente só entendi que eu estava rancoroso, amargurado com meu pai. Hoje meu pai tem 77 anos, vai ser salvo. Ele vai para a eternidade. Por quê? Porque aqui diz que se o pai não converteu o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Daqui para lá ou de lá para cá, Deus vai fazer a obra, amém, irmãos? Então como é que eu sou livre disso, pastor? Tenho dificuldade com meus pais, tenho dificuldade com a minha família. E o pior, daí toda figura de autoridade que passa na sua vida, você não consegue se submeter a ela. Por quê? Por causa da paternidade. Mas eu vim te falar aqui hoje que Jesus desceu na terra e disse assim: eu e o Pai somos um. Jesus quer restaurar a sua vida de paternidade para quê? Para que você comece a ver Ele como Pai, para que você saia da fila da bênção e você entre na fila do propósito de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu já sou um velho, eu já estou... Ei, você vai viver uma eternidade. Amém? Amém? Pastor, mas o meu pai já morreu, não tem mais nem como consertar com ele. Mas eu sou pai também, sou pastor, e eu me coloco no lugar do seu pai para te pedir perdão e dizer: seja livre, vai buscar Deus como pai, vai buscar Deus como pai, vai entender Deus como pai, para você poder criar os seus filhos e dar a eles o que você não recebeu. Entenda o que é paternidade. Jesus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, amém, irmãos? Amém? Isso é paternidade. Aleluia.
Se você quer ser um filho, você precisa ser entregue a alguém que possa tocar na sua intimidade. Talvez, eu não estou falando que sou eu estou falando que você vai encontrar a paternidade no caminho. Um dia Deus falou para Abraão: sai da tua casa, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E se você for ler as escrituras em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, o versículo 31, vocês põem a Bíblia aqui, né? Os meninos põem a Bíblia aqui. Tomou Terá Abraão seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, aonde ficaram. Escuta bem, deixa lá no 31. Antes de Deus chamar Abraão, Deus já estava falando com Terá, o pai de Abraão. Tomou Terá Abraão seu filho, e Ló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir aonde? Para ir aonde? A terra de Canaã. Deixa aqui. Por que Deus queria levar eles para Canaã? Canaã não tinha paternidade. Lembra de Noé? Você lembra de Noé? Noé, quando tomou aquela baga, que o filho dele, o Venu, ele amaldiçoa Canaã, lembra? O que ele disse? Maldito seja Canaã, servo de servo seja Canaã. Sabe o que eu nunca entendi? Por que Deus começa o mundo, recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano com Noé? Aí eu entendi quando eu li que Noé tinha amaldiçoado Canaã, as gerações dos seus filhos Cão. Deus não pode começar nenhum plano com uma geração que amaldiçoa a sua descendência. Por isso abençoe seus filhos sempre. Canaã era uma terra sem paternidade, e Deus leva para lá um cara que já era velho e não tinha filho, para restaurar uma casa de paternidade. Deus recomeçou o mundo com Noé, mas não recomeçou o plano com Noé. Deus não recomeça nada com quem amaldiçoa as próximas gerações. Por isso não abra sua boca para amaldiçoar ninguém, nunca, irmãos. E a promessa já era para Terá. Se Terá tivesse entendido, ele já estava indo para Canaã. Ele já estava indo para Canaã. Só que quando chega em Arã, ele para ali. Por quê? Porque o pai de Ló morre. E ele coloca o nome da terra de Arã, que era o nome do pai de Ló que morreu no caminho. E ele fica ali chorando as lágrimas pelo seu filho que morreu. Mas Deus não pode parar numa paternidade que não entende o plano. Irmão, se os nossos pais não entenderem o plano, Deus vai recomeçar com os filhos. E aí Deus chama Abraão e diz o que para Abraão? Sai da casa do teu pai. Então toda a paternidade que perdeu o destino, Deus vai arrancar dali os filhos que ainda têm propósito e recomeçar com eles em algum lugar. Então Deus chama Abraão e diz: sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E por isso Deus leva Abraão para Canaã, porque Canaã não tinha paternidade. Você pode imaginar que quando você é resolvido em paternidade, em quantos lugares Deus pode te levar que precisam ouvir você sobre paternidade? Hoje é a mensagem que eu prego no mundo, irmãos, paternidade. A nossa casa, o Mevan, é conhecido como uma casa de paternidade. Você tem que dar uma coisa que você não ganhou de ninguém. Só Deus pode fazer isso com uma geração. Então eu quero dizer, você que se culpa, que se condena, você que se intimida porque nunca ninguém fez por você, Deus diz: por que você não começa comigo e vamos começar nós dois juntos um novo tempo em Goiânia? Por que você não começa a dar uma coisa que você não recebeu?
Isso é graça. Canaã, Deus não vai parar numa paternidade que perdeu a visão. Deus não vai parar em pessoas que não desenvolvem os seus filhos, que ficam mantendo os seus filhos com presentes. Irmão, você pode dar o que você quiser para o seu filho, presente não substitui presença. Presente não substitui presença. E nós aprendemos isso nas duras marcas. Irmãos, entenda isso. Circuncisão é para marcar. E Deus está marcando a nossa geração. Ele diz que nós somos circuncidados no coração. Deus está marcando a nossa geração com paternidade. Muitos de nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar na igreja fazendo culto, indo para o culto, fazendo culto, e indo para o culto, e fazendo culto, e indo para o culto, e não vamos conseguir posicionar as pessoas em paternidade. Amém, irmãos? Nós não fomos chamados para cuidar de pessoas, nós fomos chamados para desenvolver pessoas. Senão nós vamos cuidar delas a vida inteira. A vida inteira. Ei, Jesus curou os enfermos, mas não parou na doença de ninguém. Jesus alimentou famintos, mas não parou na necessidade de ninguém. Ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha uma continuidade. Você não foi chamado para cuidar de pessoas, você foi chamado para desenvolver pessoas. E quer saber, nós não estamos cuidando de filhos, nós estamos cuidando dos próximos pais. É dos próximos pais, é porque a paternidade tem que continuar. Amém? Quando você põe tudo debaixo do braço e diz é meu, é meu, é meu, quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. São as crianças que dizem é meu. E se o herdeiro é um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Se o herdeiro for um menino, de nada ele difere do escravo. Não, o Senhor está dizendo hoje: eu vou tirar a vergonha de vocês. Eu vou tirar a vergonha. Deixa eu tocar na sua intimidade, diz o Senhor. Fala comigo da sua intimidade, fala comigo da sua raiva, fala comigo do seu ódio, fala comigo da sua falta de perdão, fala comigo, não enfeita a sua oração. Não adianta estender as mãos e dizer, oh Deus, não adianta. Fala comigo de como você é, de como você está, quem te feriu, quem te machucou, me dá o nome, me diz quando foi. Deixa eu te ajudar, diz o Senhor. Eu quero tirar você desse buraco chamado intimidação. Aleluia! Aleluia! Quero tirar você desse buraco chamado intimidação. Quero te levar para lugares altos. Aleluia! O que os púlpitos do Brasil estão precisando são de pais e mães espirituais. E quer saber? Pai sempre quer que o filho seja melhor do que ele. O pai sempre quer que os filhos sejam melhor e maior do que eles. Os verdadeiros sempre querem. Eu sempre digo isso para os meus filhos: ouçam o meu conselho, porque ninguém vai te ensinar com tanto amor. Ninguém vai te dar conselhos com tanto amor, filho. E tudo que é meu é seu. Mas às vezes eu penso que a gente é que nem aquele filho pródigo. O cara pediu a herança, Deus separou a herança, o pai separou a herança, deu para ele. Ele foi e gastou tudo com as meretrizes. Queria comer com os porcos, ninguém dava nada para ele. Mas um dia ele cai em si. E quando ele cai em si, ele pensa em quem? Ele pensa na única pessoa que o amou. Ele não pensou no irmão mais velho. Ele diz: rapaz, na casa do meu pai até os empregados comiam bem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele volta para a casa do pai. Quem é que está esperando ele na porteira? Porque quando o pai deu o dinheiro e despediu, o pai sabia que um dia ele ia voltar. Todo dia o pai olhava na porteira e dizia: daqui a pouco ele aparece. Por quê? O pai sabe o que entregou, sabe o que formou. E quando ele volta, ele já vem com o discurso pronto.
Ele puxa o bilhetinho do bolso e diz: pai. O pai diz: não precisa falar nada não. João, mata o boi, aquele, traz o anel, bota a sandália. E o outro irmão trabalhando. E aí quando o irmão chega do trabalho, trabalhando, ele pergunta para o funcionário: o que está acontecendo aí? Todo mundo alegre. Foi teu irmão, rapaz, teu irmão voltou. Aí o pai vem e diz: ô meu filho, teu irmão voltou. Ele disse: pai, eu estou contigo há tanto tempo, eu não faltei um culto, eu fui em todas as conferências do ministério, eu dizimei, e o senhor nunca deu um cabritinho para mim. Aí o pai: cabrito? O seu problema é um cabrito? O senhor nunca deu um cabrito para mim comer com os meus amigos. O pai disse: você não entendeu que tudo que é meu é seu? Você só queria um miserável de um cabrito? E quantas pessoas estão servindo ao Senhor por um cabrito, irmãos? Elas ainda estão na fila do cabrito. Eu vim nessa noite com o objetivo de te libertar da fila do cabrito. Não diga para alguém que está do seu lado: por favor, seja livre da fila do cabrito. Sai da fila do cabrito. E se você é um pastor, uma pastora, um líder de célula, de grupo, de PG, de qualquer coisa, deixa eu te falar uma coisa: por favor, não vai ludibriar os filhos de Deus com cabrito. Por favor, deixa os filhos de Deus saberem que eles têm pai. Mostra para eles quem é o pai. Não incentive eles a colocar dinheiros em envelopes para ganhar um cabrito. Não incentive eles a fazer campanha para ganhar um miserável de um cabrito. Não incentive eles, diz assim: eu sou um filho de Deus, eu fui liberto e hoje eu tiro você da fila do cabrito e levo você para a fila do propósito de Deus. Tem um anel para você, tem uma roupa nova para você. Por favor, eu fico louco quando eu vejo líderes segurando as pessoas, ludibriando as pessoas por cabrito. Quem der 1.000 vai ganhar o cabrito. Não, cara, você não precisa dar 1.000 para ganhar o cabrito. Ei, o miserável do cabrito é seu. O boi é seu, o cabrito é seu, a fazenda é sua. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Alguém está me entendendo aqui? Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Eu quero voltar ao início de tudo. Aleluia! Eu quero voltar pra casa do meu pai. Então eu saberei quem sou. Então eu saberei quem sou. Sim, senta aí. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar pra casa do meu pai. Então eu saberei quem sou. Então eu saberei. Pai, eu sempre trabalhei com o Senhor. Esse é o problema. Você trabalha tanto para Deus que você não tem noção. Você trata Deus como patrão e não como pai. Quem aqui já trabalhou para o seu pai biológico? Quem já trabalhou para o seu pai biológico? Eu trabalhei para o meu. Mesmo depois que ele foi para fora de casa, ele tinha um trabalho e eu trabalhei com ele ainda quando jovenzinho. Quem trabalhou com o seu pai biológico? A gente nunca tem salário.
É ou não é? Eu trabalhei com meu pai, ele tinha funcionários, carteirinha assinada, e a gente, eles rodavam uma merrequinha final de semana. E quando alguma coisa acontecia de errado, com quem ele brigava primeiro? Com o funcionário ou com a gente? Eu me lembro que uma vez assaltaram o carro lá, roubaram o dinheiro que tinha dentro da cobrança. O pai disse: mas Luiz, tu não viste? Eu disse: pai, mas não era eu, era ele. Eu apontava assim para o funcionário. Ele disse: mas ele é só o funcionário. Luiz, isso aqui é seu. Eu digo: como é meu? Você não está entendendo que isso aqui é seu. Você tem que cuidar com o seu coração. Cara, ele não dava nada para mim, e ainda brigava comigo na frente dos funcionários. Porque o herdeiro, quando é menino, de nada difere de um escravo. Ele não entende que é dele. Aí ele fica tentando impressionar. Você está me entendendo, irmãos? Aonde eu estou querendo chegar? Isso aqui é seu. Isso aqui é seu. Você não trabalha aqui por salário. Você não serve por salário. Você serve porque isso é seu. Você é herdeiro das promessas de Abraão. A mesma promessa que o Senhor deu a Abraão vai dar para você. Você é herdeiro das promessas de Abraão. Entenda o que eu estou te dizendo. Não tente impressionar a Deus. E sem esse entendimento a gente vai perdendo o quê? Vai perdendo território, vai perdendo espaço. Lembra o que diz Efésios 4:27? Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. E é tão interessante que essa palavra lugar ali é território. Ela vem da palavra topos, que é a mesma palavra para topografia. Topos é território. Lugar no grego é topon, que vem de topos, que é lugar, localização, pedaço de terra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que assim como Ele enviou Abraão para Canaã, para restaurar uma terra sem paternidade, por isso que Abraão, o pai da fé, tinha que ter filho lá em Canaã, no mesmo lugar que a terra foi amaldiçoada, que o Senhor disse, Noé falou para o seu filho Cão: maldito será Canaã, servo de servos será Canaã. Sabe o que é servo de servo? É escravo. Ser servo não é maldição, mas ser servo de servo é escravo. O Senhor estava dizendo: em Canaã só tem escravo. Por isso Deus leva um pai da fé lá e dá um filho para ele lá na sua velhice. Por causa de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Você está me entendendo, irmãos? Então o Senhor está dizendo que eu posso quebrar a maldição da minha família, que foi amaldiçoada sem paternidade? Sim. Sim. Esse carinha aqui, quando eu tinha 13 anos, o pai foi embora. E agora 3 anos atrás eu tive o privilégio de batizar uma filha na nossa igreja, que nasceu fora do casamento, fora de Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu tive uma filha, um caso extraconjugal. 3 anos depois eu vim para Jesus. E aí a gente quer consertar tudo na hora, né? Em 2014 essa menina me reconheceu como pai, foi na igreja. Eu estava pregando sobre paternidade, ela entrou de porta dentro, quase 2.000 pessoas no templo. Ela entrou de porta dentro, ela nunca quis estar comigo, nunca quis. Em 2014 ela entrou de porta dentro, terminou o culto, ela me chamou e disse: posso te dar um abraço? Eu disse: pode te chamar de pai? Eu digo: pode. E hoje ela é minha filha, reconhecida como filha. Só falta no papel, vamos entrar no trâmite logo logo. E eu tive o privilégio de batizar ela agora, fazendo 2 ou 3 anos, 2 anos ela foi batizada em águas lá no Mevã. E está em São Paulo fazendo missão, está queimando.
Então o mesmo cara que foi abandonado pelo pai teve a condição, Frank, de resgatar uma filha, uma bastarda, que foi feita fora do casamento, da aliança, 3 anos antes de Cristo. Trouxe ela para dentro e tive o privilégio de batizar. E quando eu estava botando ela dentro d'água, sabe o que Deus faz? Deus tira a foto do bolso assim, de quando você tem 13 anos, e mostra para você e diz: e aí, vamos fazer uma selfie agora todo mundo junto? Sou Deus ou não sou da sua vida? Você está me entendendo? Dá tempo de você restaurar toda a sua casa. Dá tempo. Se ficou alguém para trás, não vai ficar ninguém para trás da sua herança. Não deixa ninguém para trás. Não vai ficar ninguém para trás sem a bênção de Deus, sem a promessa de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Isso vai tocar a sua vida, vai salvar a sua vida. Aleluia. Daí você pode pegar o microfone e dizer: Deus é Pai. Depois você lê na Bíblia por que Jesus morreu. Está lá em Mateus 27, versículo, está na Bíblia. Quando Anás e Caifás levaram Jesus para Pilatos, eu acho que é 51, 52, está na Bíblia. Anás e Caifás levaram Jesus para Pilatos e disseram assim para Pilatos: ele precisa morrer, porque ele se fez filho de Deus. Sabe por que mataram Jesus? Porque ele se fez filho de Deus. Por isso que quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: isso aí você não soube, você não leu, você não soube. A Torá não diz isso. Isso aí foi meu Pai que te revelou. Porque o Messias Israel esperava: tu és o Cristo, o Messias, está tudo certo, eles esperavam. Mas quando disseram que ele era filho de Deus, Jesus disse: não foi carne e nem sangue quem te revelou, Pedro, foi o meu Pai que está no céu. Não é Mateus, quem falou Mateus? João 19, 7, bota aqui para mim. 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei que diz conformidade com a lei, e ele deve morrer porque a si mesmo se fez. Então, quando você se faz filho de Deus, se prepare. Tu vai apoiar, negão. E quem não entende o que é ser filho de Deus vai querer te matar, vai querer te crucificar. Como um pecador que nem você, Carlos, quer ser filho de Deus? Por isso o primogênito veio na frente para morrer e dizer assim: só pode dizer, Luiz, você é filho também, porque eu morri. Eu não morri para você ser evangélico, eu morri para você ser filho de Deus. Eu morri para você ser filho de Deus. Você está me entendendo? E quando você sabe quem você é, acabou. A posição acabou, irmãos. Quando você sabe quem é. Por isso que Jesus disse em João capítulo 8, o versículo está na Bíblia. Ele disse: eu sei de onde vim e sei para onde vou, por isso o meu testemunho é verdadeiro. Quando você sabe quem você é, você não precisa mais provar para ninguém quem você é. Quando você sabe quem você é convicto daquilo que você é, você sabe o que é seu. É por isso o meu Pai está fazendo, sabe o que meu Pai está fazendo? Ah, meu Deus, Ele está fazendo um novo céu e uma nova terra. Para quem? Para quem nasceu de novo. Novo céu e nova terra vai ser para quem nasceu de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode entender o tanto que isso mexe comigo, o tanto que isso mexe comigo. Então, às vezes, é muito lindo você orar, passar horas no monte, horas da oração, horas lendo as Escrituras, mas se você não se posicionar como um filho de Deus, você vai passar a vida inteira comprando o amor pelo serviço. Eu quero
Deixa essa palavra para os filhos de Deus, para aqueles que sabem quem são. Pastor, eu tenho tanta dificuldade, mas hoje eu vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Não chama mais Deus de Deus. Chama de pai, de papaizinho, de painho, de daddy. Chama do que você quiser. Mas começa a chamá-lo de pai, para você ver como é diferente, irmãos. Como é diferente. Como Deus pega a gente e transforma a gente num outro, sabe, leva a gente para uma nova dimensão, num novo entendimento de quem Ele é. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito, porque isso vai mudar a sua vida. Tem um altar aqui tão legal. Eu acho que hoje é um bom dia para a gente dobrar o joelho e dizer: papaizinho, talvez eu nunca fui um bom filho, porque eu também não tive referências. Talvez eu não entendi o que é ser filho de Deus, mas eu não quero ser escravo do medo. Como diz aquela canção, eu sou filho de Deus. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e procurar um lugar nesse altar, ou aí mesmo na sua cadeira, dobrar seus joelhos e dizer: Deus, o Senhor é um Deus muito legal, mas eu quero conhecer o Senhor como meu Pai. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.